Que a vossa palavra, Senhor, me faça profeta do amor. Dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus, palavra da salvação. Por causa de um certo reino. Amados irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo coloca no centro da nossa reflexão a palavra de Deus. Ela é verdadeiramente o centro à volta do qual se constrói a experiência cristã. Essa palavra não é uma doutrina abstrata para deleite dos intelectuais, mas é primordialmente um anúncio libertador que Deus dirige a todos os homens e mulheres para nascer em Cristo Jesus. Na primeira leitura do livro de Neemias, exemplifica-se como a palavra deve estar no centro da vida comunitária e como ela, uma vez proclamada, é geradora de alegria e de festa. O autor sagrado explica detalhadamente a importância da palavra. Em primeiro lugar, sublinha a convocação de toda a comunidade para escutar a palavra. Os homens, as mulheres e as crianças em idade de compreender a palavra de Deus, dirige-se a todos sem exceção, a todos interpela e questiona. Em segundo lugar, atente-se na questão dos preparativos a um estrado de madeira feito de propósito que coloca o leitor em plano superior. Depois o livro da lei é aberto de forma solene e todos se levantam em atitude de respeito e veneração pela palavra. Em terceiro lugar, temos a descrição do rito. A palavra é aclamada pela Assembleia, depois os levitas leem clara e distintamente e finalmente explica ao povo a palavra de modo acessível. E em quarto lugar, temos a resposta do povo. Confrontados com a palavra, choram. A atitude do povo revela certamente uma comunidade que se deixa interpelar pela palavra, que confronta a sua vida com a palavra proclamada e que se sente, na sequência, uma urgência de conversão. Podemos pensar e refletir. Que lugar ocupa a palavra de Deus na vida de cada um de nós e na vida de nossas comunidades hoje? A palavra é o centro à volta do qual tudo se articula. Encontramos espaço para ler, meditar, refletir, para partilhar a palavra? Pense, reflita. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, apresenta a comunidade gerada e alimentada pela palavra libertadora de Deus. É uma família de irmãos, onde os dons, carismas que Deus concede são repartidos e postos a serviço do bem comum, uma verdadeira comunhão e solidariedade. Os primeiros versículos do Evangelho de hoje, de Lucas, nos faz conhecer o objetivo do seu relato, dar testemunho da fé em Jesus Cristo ao enigmático Teófilo, nome que significa amigo de Deus. Na visão do evangelista, todo aquele que acolhe seu testemunho de Jesus Cristo é um amigo de Deus. A segunda parte da leitura nos apresenta Jesus em seu primeiro discurso na sinagoga de Nazaré. Ao proclamar um texto de Isaías, ele faz um anúncio profético e libertador acerca de sua missão. A finalidade do Evangelho de Lucas é recordar aos fiéis das comunidades de língua grega as suas raízes e as suas referências a Jesus. Neste texto, em concreto, Lucas vai apresentar o programa de libertação e salvação de Jesus, o Messias, o ungido de Deus. O ponto de partida é a leitura do texto de Isaías, capítulo 61, versículo de 1 a 2. O texto apresenta o profeta que em Jerusalém consola os exilados, como ungido de Deus, que possui o Espírito de Deus. A sua missão consiste em anunciar a boa notícia de que a libertação chegou ao coração e à vida de todos os prisioneiros do sofrimento, da opressão, da injustiça, do desânimo e do medo. O que é mais significativo nesse contexto é a atualização que Jesus faz desta profecia. Ele apresenta-se como o profeta que Deus ungiu com o seu Espírito, a fim de concretizar essa missão libertadora. Amados irmãos e irmãs, o projeto libertador de Deus em favor dos homens e mulheres começa se cumprindo na ação de Jesus, no gesto de Jesus. Na sequência, Lucas vai descrever a atividade de Jesus na Galileia, como um anúncio de uma boa notícia,
dirigida preferencialmente aos pobres marginalizados, os leprosos, os doentes, os publicanos, as mulheres, anunciando-lhes que chegou o fim de todas as escravidões e o tempo novo da vida e da liberdade para todos é uma realidade aqui e agora. Lucas anuncia também neste texto programático o caminho futuro da igreja e as condições da sua fidelidade a Cristo. A comunidade dos cristãos é chamada a tomar consciência da sua missão. A igreja ungida pelo Espírito deve levar a cabo a sua missão libertadora. Contudo, é válido lembrar que todo batizado é chamado a percorrer o caminho da fidelidade trilhado por Jesus. A missão do cristão consiste em abraçar o mesmo projeto de Jesus ao longo da história. O Papa Francisco lembra as crianças e os idosos abandonados pela sociedade, os migrantes que não sabem para onde se dirigir, porque falta acolhida e solidariedade. Como expressamos nossa preocupação e envolvimento com a libertação de tantos irmãos e irmãs oprimidos de tantas maneiras? O que posso fazer de concreto hoje para continuar a missão libertadora de Jesus? Pense, reflita e dê sua resposta de maneira concreta, prática. Por isso convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar! Inscreva-se em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos verdadeiramente homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe e proteja sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.